Naquela noite, Miguel acreditava que tinha tudo sob controle. O bar da esquina estava cheio, mas para ele o mundo parecia caber no sorriso de Pedro. 2 anos de namoro, promessas de futuro, sonhos sussurrados ao ouvido. Miguel acreditava em cada palavra. Só não sabia que, a poucos metros dali, a verdade estava prestes a despedaçar tudo. Ele saiu para pegar mais uma rodada de bebidas e, ao voltar, congelou. No fundo do corredor, atrás da porta entreaberta, viu Pedro beijando André, seu melhor amigo desde a infância. O choque o fez perder o ar. O riso abafado dele soou como facadas. Miguel não entrou, não gritou, não pediu explicações. Apenas recuou, com o coração batendo descompassado, tentando se convencer de que tinha visto errado. Mas quando Pedro voltou minutos depois, fingindo normalidade, Miguel soube. Nada mais seria igual. Nos dias seguintes, a traição virou assunto no bairro. Mensagens anônimas chegaram ao celular dele. No campus da universidade, cochichos e olhares o seguiam pelos corredores. Pior do que isso, a decepção em casa. O pai, ao ouvir os rumores, foi direto. Vergonha! Você destruiu a confiança da nossa família. Miguel tentou se defender, mas as palavras se perdiam. Não fora ele quem traíra, mas era ele quem carregava a culpa. A mãe silenciava, incapaz de enfrentar o marido. Os irmãos se afastaram. Em pouco tempo, ele já não tinha Pedro, nem André, nem o apoio de quem deveria amá-lo sem condições. O vazio se tornou rotina. Miguel estudava sem foco, evitava conversas, caminhava rápido pelas ruas para escapar dos comentários. À noite, se trancava no quarto, lutando contra a sensação de que não valia nada. Foi numa dessas tardes cinzentas que Rafael apareceu. Colega de curso, sempre discreto, nunca fizera parte do círculo de amigos de Miguel. Mas naquele dia, ao vê-lo sozinho na biblioteca, sentou-se ao lado. Não precisa explicar nada, disse em voz baixa. Só quero que saiba que eu não acredito no que andam dizendo. Miguel o encarou desconfiado. Ninguém até então tinha se importado em separar verdade de boatos. Rafael continuou. Você não merece ser tratado assim. Essas poucas palavras tiveram mais impacto do que qualquer gesto nos últimos dias. Pela primeira vez desde a traição, Miguel sentiu que alguém o via como pessoa, não como alvo de fofocas. As conversas se repetiram. Primeiro na biblioteca, depois em cafés próximos da universidade. Rafael não fazia perguntas invasivas, apenas ouvia. Miguel, aos poucos, começou a desabafar. A dor de ver Pedro e André juntos, o desprezo do pai, o peso de ser apontado como culpado. O erro nunca foi seu, disse Rafael certa noite. E se eles não veem isso, são eles que estão errados. As palavras ecoaram fundo. Miguel percebeu que carregava uma vergonha que não lhe pertencia. Ainda assim, o medo persistia. Cada vez que saía de casa, a lembrança dos cochichos e risos zombeteiros o acompanhava. A tensão explodiu numa sexta-feira. 2 colegas da turma, rindo alto, imitaram-no ao entrar na sala. Cuidado, ele pode roubar seu namorado também. A sala inteira caiu em gargalhadas. Miguel sentiu o rosto arder, a raiva misturada à humilhação. Antes que pudesse reagir, Rafael se levantou. Basta, disse encarando os dois. Vocês não têm ideia do que ele passou. O silêncio foi imediato. Ninguém esperava que alguém defendesse Miguel. Para ele, aquele gesto foi como um choque. Não estava mais totalmente sozinho. Naquela noite, caminhando juntos após a aula, Miguel confessou. Não sei como aguentar mais. Parece que tudo que eu era desmoronou. Rafael respondeu firme. Eles não podem decidir quem você é. Você tem direito de ser feliz, Miguel. Foi nesse instante que algo mudou. Não havia promessa de romance ainda, mas havia esperança. Pela primeira vez, Miguel sentiu que talvez pudesse se reerguer, mas o caminho seria longo. Pedro e André continuavam juntos, exibindo-se sem pudor. O pai mantinha o silêncio pesado em casa, e os olhares de julgamento ainda o seguiam. Contudo, agora Miguel tinha uma voz ao seu lado, alguém disposto a enfrentar parte da dor com ele. E era só o começo da luta.
As semanas seguintes trouxeram novos desafios. Miguel tentava se concentrar nos estudos, mas os olhares e comentários nunca cessavam. Cada corredor da universidade parecia carregar um lembrete da traição. Pedro e André circulavam juntos sem se esconder, e isso doía mais do que qualquer insulto. Numa manhã, durante um trabalho em grupo, Pedro se aproximou. Fingindo naturalidade, falou em voz baixa. Você deveria parar de se fazer de vítima. Foi você quem estragou tudo. Miguel respirou fundo, lutando para não perder o controle. Eu estraguei? Respondeu firme. Quem me apunhalou foi você. Pedro sorriu com desprezo e se afastou. A frase ecoou na mente de Miguel o resto do dia. Percebeu que não adiantava esperar justiça de quem nunca assumiria a culpa. Em casa, a situação não melhorava. O pai evitava olhar nos olhos dele. À mesa, os silêncios se prolongavam. Miguel, já esgotado, tentou mais uma vez. Pai, eu não fiz nada errado. Não fui eu quem traiu. Você envergonhou esta família, respondeu seco. E quanto mais fala, pior fica. A rejeição era como um golpe diário. Miguel quase desistiu de tentar explicar. O único alívio era a companhia de Rafael. Eles se encontravam depois das aulas, caminhavam pela cidade, conversavam sobre qualquer coisa que não fosse a dor do momento. Rafael fazia questão de lembrá-lo de que ainda havia futuro, mesmo quando Miguel não acreditava. Foi numa dessas conversas que Miguel ouviu algo que o fez repensar tudo. Você pode continuar se escondendo da vergonha que não é sua, ou pode transformar isso em força. Eles querem que você desista, mas se desistir, eles vencem. Essas palavras acenderam uma chama. Miguel começou a se questionar. E se pudesse reagir? Não com violência, mas com coragem. Mostrar que não estava quebrado. A oportunidade surgiu numa assembleia da universidade. O tema era diversidade, mas quase ninguém se manifestava. O auditório estava frio. Os estudantes evitavam o microfone. Miguel, tremendo por dentro, levantou-se. Sentiu dezenas de olhos pesarem sobre ele, muitos os mesmos que o tinham humilhado. Mas dessa vez, não recuou. Nos últimos meses, virei alvo de piadas, olhares e rejeição, começou. Não porque fiz algo errado, mas porque alguém me traiu. Fui culpado por uma dor que não era minha. O murmúrio percorreu a sala. Ele continuou. Se acham que isso me define, estão enganados. Eu não sou a vergonha que tentaram me impor. Eu tenho o direito de amar sem ser ridicularizado. O silêncio foi absoluto. Pela primeira vez, Miguel transformava a humilhação em voz. Do fundo da sala, alguém riu, tentando cortar o impacto. Foi André. Sempre querendo chamar atenção, né? Provocou. Miguel tremeu, mas antes que pudesse responder, Rafael se levantou. Basta, disse em voz alta. Ridículo é quem mente e destrói os outros para se sentir superior. Alguns colegas aplaudiram discretamente. André recuou, surpreso. Pedro não disse nada, mas o desconforto em seu rosto era evidente. Naquela noite, Miguel voltou para casa com o coração acelerado. Sentiu medo, mas também alívio. Pela primeira vez, não fugira. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Alguns colegas começaram a cumprimentá-lo, discretos, mas sinceros. Um deles, que nunca falara com Miguel, disse em particular: Obrigado pelo que você fez. Eu também sei como é carregar esse peso. A percepção de que não estava sozinho deu forças, mas Pedro e André não aceitariam perder espaço. Numa tarde, Miguel encontrou pichações no banheiro da universidade. Miguel, traidor de si mesmo. O golpe foi duro, mas agora ele tinha outra postura. Fotografou e levou à direção, exigindo providências. O caso ganhou atenção. Professores cobraram investigação. A administração se viu pressionada a agir. Pedro e André começaram a ser vistos não mais como vítimas, mas como causadores de um ambiente hostil. Em casa, porém, a batalha era mais difícil. O pai, ao saber que Miguel tinha falado em público, explodiu. Querem envergonhar ainda mais a gente? Agora todo mundo sabe. Miguel respondeu com firmeza que nunca antes tivera.
O que todos sabem é que não vou me calar. Se você não aceita quem eu sou, o problema não é meu. O silêncio após essas palavras foi pesado, mas libertador. Pela primeira vez, ele não se encolheu diante do pai. Nessa noite, Rafael lhe disse: "O caminho não vai ser fácil, mas hoje você mostrou que é mais forte do que pensa." Miguel sorriu, ainda inseguro, mas com uma centelha nova dentro de si. Ele sabia que os ataques continuariam, que Pedro e André não desistiriam de tentar destruí-lo. Mas agora, tinha voz, tinha apoio e, sobretudo, tinha algo que começava a nascer entre ele e Rafael, algo que poderia se tornar a resposta mais poderosa contra todos que o tentavam silenciar. Os dias seguintes à assembleia mudaram o ritmo da vida de Miguel. Já não era apenas o rapaz traído e humilhado, agora era alguém que ousara falar. Para alguns, tornou-se inspiração, para outros, uma ameaça. Pedro e André estavam entre os que não aceitavam a virada. No corredor da universidade, André o abordou. "Você acha mesmo que virou herói?" Cuspiu as palavras. "Ninguém vai esquecer quem você é." Miguel manteve o olhar firme. "Eu sei quem sou. O problema é você que não consegue encarar o que fez." André avançou um passo, mas recuou quando percebeu que colegas observavam a cena. Ele não queria expor a própria covardia. Apesar da coragem demonstrada, Miguel ainda carregava medo. A cada mensagem anônima que recebia nas redes sociais, a cada risada abafada quando passava, sentia o peso da hostilidade. Mas agora havia algo diferente. Não enfrentava tudo sozinho. Rafael estava sempre por perto, oferecendo presença silenciosa quando as palavras não bastavam. Uma tarde, enquanto estudavam juntos, Rafael quebrou o silêncio. "Você percebe que eles têm medo?" "Medo de quê?" Miguel perguntou. "De perder o controle sobre você. Eles só se sentem fortes quando você se cala." Essas frases ecoaram. Miguel compreendeu que sua vulnerabilidade era usada contra ele e que resistir não significava não sentir dor, mas se recusar a ser destruído por ela. No entanto, a maior batalha ainda o esperava em casa. A relação com o pai atingira um ponto de ruptura. Numa noite, depois de mais uma discussão, Miguel ouviu as palavras que temia. "Se continuar com esse discurso, pode sair desta casa." A ameaça foi como um corte fundo. A mãe tentou intervir, mas o silêncio dela, sufocado pelo medo de dividir a família, doeu tanto quanto a frase do pai. Miguel saiu sem saber para onde ir. Andou horas pela cidade, até que seu telefone vibrou. Era Rafael. "Onde você está?" perguntou preocupado. "Em lugar nenhum", respondeu a voz trêmula. "Então me deixa ir até você. Ninguém merece enfrentar isso sozinho." Encontraram-se numa praça. Ao ver Miguel, Rafael não disse nada. Apenas o abraçou com força. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel chorou sem se sentir fraco. Nos dias seguintes, Rafael ofereceu sua casa como refúgio. Miguel hesitou. Não queria ser peso, mas aceitou quando percebeu que a alternativa era voltar para um ambiente onde não era aceito. Viver sob o mesmo teto aproximou-os ainda mais. As conversas se estenderam pela madrugada, os silêncios se tornaram confortáveis. Entre eles, algo florescia lentamente. Algo que Miguel ainda temia chamar de amor, mas que lhe devolvia esperança. Enquanto isso, na universidade, as consequências da coragem de Miguel continuavam. Um grupo de estudantes organizou um movimento contra o assédio e convidou-o a participar. Ele aceitou, mesmo sabendo que isso poderia intensificar os ataques, e intensificou. Pedro, sentindo-se cada vez mais isolado, espalhou novos boatos. Dizia que Miguel inventava histórias para se vitimizar, que buscava atenção. Alguns ainda acreditaram, mas a diferença é que agora Miguel tinha quem o defendesse. Professores passaram a intervir, colegas começaram a confrontar os comentários maldosos. Certo dia, ao final de uma reunião do movimento, Miguel foi chamado por um estudante que nunca falara com ele antes. "Obrigado pelo que você está fazendo. Eu também gosto de homens, mas nunca tive coragem de dizer."
Você me dá força. Essas palavras marcaram profundamente. Miguel percebeu que sua luta já não era apenas pessoal. Sua voz ecoava na vida de outros, que também viviam em silêncio. Naquele mesmo dia, ao voltar para a casa de Rafael, encontrou Pedro esperando na esquina. Você acha que ganhou, não é? Disse com raiva contida. Não estou competindo com você, respondeu Miguel. Só estou vivendo a minha verdade. A sua verdade vai acabar destruindo você. Pedro se afastou, mas deixou no ar a ameaça. Miguel voltou para dentro com o coração acelerado. Contou a Rafael, que ouviu com calma e disse: Isso mostra que ele está perdendo o controle. Quanto mais você cresce, mais ele se desespera. Miguel sabia que o caminho ainda estava longe de ser seguro. O pai continuava irredutível. Pedro e André buscavam formas de atingi-lo, e os olhares maldosos ainda o perseguiam. Mas algo mudara. Ele já não se via como vítima. Tinha consciência da própria força, do impacto que causava e do laço crescente com Rafael, que lhe dava razão para seguir. O futuro ainda guardava incertezas, mas Miguel já não era o mesmo. O rapaz que antes se calava agora falava, o que antes se encolhia agora enfrentava. E mesmo que o mundo ao redor tentasse esmagá-lo, dentro dele crescia a convicção de que não estava sozinho e de que não voltaria a ser silenciado. O semestre caminhava para o fim, mas a vida de Miguel parecia viver num constante campo de batalha. A presença de Rafael lhe dava forças, mas os ataques não cessavam. Pedro e André, cada vez mais isolados, tentavam recuperar a influência perdida, espalhando novas mentiras. Só que, agora, não era tão simples. O grupo de estudantes que Miguel ajudava já começava a desmentir abertamente as acusações. Um dia, durante uma aula, um professor interrompeu a discussão quando ouviu André ironizar Miguel. Aqui não é espaço para humilhar colegas. Se continuar, vai responder oficialmente. A sala inteira ficou em silêncio. André abaixou a cabeça, humilhado diante de todos. Pela primeira vez, Miguel percebeu que a balança começava a mudar. Não era mais ele contra o mundo. Havia pessoas dispostas a defendê-lo. Mas em casa, a situação se tornava insustentável. O pai cumpriu a ameaça. Deixou claro que, se Miguel continuasse morando ali, teria de esconder quem era. Não quero vizinhos cochichando sobre meu filho. As palavras feriram fundo. Miguel respirou fundo e respondeu firme. Prefiro não ter teto do que negar quem sou. Naquela noite, pegou poucas coisas e saiu. A mãe tentou segurá-lo, mas não encontrou coragem para enfrentar o marido. Miguel, mesmo sentindo o coração em pedaços, não voltou atrás. Encontrou abrigo definitivo na casa de Rafael. O convívio transformou a relação dos dois. Rafael já não era apenas o amigo solidário. Tornou-se o porto seguro, alguém que o fazia acreditar que o amor podia existir sem mentiras, sem traições. As conversas ganharam intensidade e o carinho entre eles passou a ser evidente. Enquanto isso, na universidade, os ventos mudavam. A coordenação decidiu organizar uma assembleia aberta para discutir respeito e convivência. O nome de Miguel foi citado diversas vezes como exemplo de coragem. Quando subiu ao palco para falar, sentiu um peso enorme, mas também uma energia nova. Eu não escolhi ser alvo de piadas, mas escolhi não me calar. E hoje sei que cada palavra dita aqui pode abrir caminho para alguém que ainda sofre em silêncio. O auditório o aplaudiu de pé. Pedro e André, presentes no fundo da sala, tentaram rir, mas foram ignorados. A indiferença do público doeu mais neles do que qualquer confronto direto. A partir desse dia, a queda deles foi rápida. As mensagens que espalhavam já não encontravam eco, e pouco a pouco perderam os aliados que antes riam de suas piadas. No campus, passaram a ser vistos com desconfiança. O poder que tinham evaporava diante de todos. No entanto, a vitória externa não apagava a dor interna. Miguel ainda sofria com a rejeição do pai. Em várias noites, acordava sobressaltado, lembrando das palavras duras que ouvira em casa. Rafael, ao lado dele, sempre dizia: "O que ele recusa ver não muda quem você é. Você não precisa da permissão dele para existir." Essas frases não apagavam a mágoa,
mas ajudavam a suportá-la. Miguel compreendeu que nem toda ferida cicatriza rápido, mas isso não significa que a vida para. Na universidade, o movimento cresceu. Um jornal local soube da história e pediu para entrevistar Miguel. Ele hesitou, com medo da exposição, mas aceitou. A reportagem foi publicada com o título Jovem transforma dor em resistência e inspira colegas a enfrentar preconceito. A repercussão foi imediata. Mensagens chegaram de desconhecidos agradecendo sua coragem, mas também vieram novas ofensas, desta vez online. Miguel respirou fundo. Agora tinha ferramentas para lidar. Cada insulto é prova de que ainda há muito a mudar, disse a Rafael. Num fim de tarde, caminhando de volta para casa, encontrou André sozinho. O antigo amigo parecia abatido, sem a arrogância de antes. Eu estraguei tudo, disse em voz baixa. Não só contigo, mas comigo mesmo. Miguel o ouviu em silêncio. Eu não posso apagar o que aconteceu, André. Mas posso escolher não carregar mais esse peso. André não respondeu. Apenas desviou o olhar, como quem sabe que perdeu algo que nunca voltará. De volta à casa de Rafael, Miguel sentiu-se estranho. Não havia triunfo nem alegria no coração, apenas uma certeza. Ele tinha sobrevivido a tudo o que tentaram fazer contra ele. E estava mais forte. Mas ainda havia uma sombra. O pai. A ausência de reconciliação doía, e Miguel sabia que esse confronto final ainda viria. Só não imaginava que seria mais cedo do que esperava. O inverno chegou trazendo não apenas o frio das ruas, mas também o peso das decisões que Miguel ainda precisava enfrentar. Ele já não era mais o mesmo jovem perdido, ferido pelas traições e pelo desprezo. A convivência com Rafael e o apoio dos colegas lhe deram algo que antes parecia impossível: voz. Mas uma ferida permanecia aberta: a rejeição do próprio pai. A oportunidade de um reencontro surgiu numa manhã inesperada. Um vizinho telefonou avisando que o pai de Miguel havia passado mal e estava no hospital. O coração dele acelerou. Não sabia se deveria ir, mas a mãe implorou. Ele precisa ver você, Miguel. Rafael se ofereceu para acompanhá-lo, mas Miguel preferiu ir sozinho. Não queria que aquela conversa fosse interrompida por ninguém. Quando entrou no quarto, encontrou o pai deitado, enfraquecido, mas ainda com o olhar duro. O silêncio durou longos segundos. Por fim, o pai falou. Então você veio? Miguel respirou fundo. Vim porque ainda sou seu filho. Mesmo quando o senhor finge que não. O homem desviou o olhar. Não é fácil aceitar. Fui criado para acreditar que isso era errado. E o que ganhou com isso? Miguel perguntou. Perdeu um filho presente. Me expulsou da própria casa. E por quê? Porque eu amo diferente. O pai não respondeu de imediato. As palavras ecoaram no quarto como uma sentença. Miguel percebeu lágrimas contidas nos olhos dele, mas não esperava por milagres. Levantou-se, decidido. Eu não posso mais viver pedindo sua aprovação. Se algum dia quiser me ver como realmente sou, estarei aqui. Mas não vou mais aceitar viver escondido. Deixou o hospital com o coração pesado, mas também leve por ter dito tudo o que precisava. Era a libertação final. Enquanto isso, a queda de Pedro e André se consolidava. As mentiras que espalharam vieram à tona quando colegas descobriram mensagens trocadas entre eles, rindo da ingenuidade de Miguel e planejando como usariam a situação para se destacar socialmente. O material circulou entre os estudantes e destruiu a pouca credibilidade que ainda tinham. Em pouco tempo, passaram a ser ignorados, isolados, tratados como exemplo do que não deveria ser feito. Ninguém queria se associar a quem construiu reputação baseada em engano e humilhação. Miguel, ao contrário, ganhou cada vez mais espaço. Foi convidado para participar de uma roda de conversa na universidade sobre diversidade. Sentado diante de dezenas de alunos, contou sua trajetória. Não romantizou a dor, mas mostrou como dela nasceu a força de continuar. Não é sobre ser herói, é sobre não deixar que o ódio defina quem somos. A plateia o aplaudiu de pé. Entre os rostos viu Rafael sorrindo, orgulhoso. Foi nesse instante que Miguel percebeu. Tinha encontrado não apenas amor, mas também propósito. Naquela noite,
Caminhando pela rua ao lado de Rafael, recebeu uma mensagem inesperada da mãe. Seu pai pediu para dizer que está pensando em você. Não era perdão nem reconciliação plena, mas era uma fresta. Miguel sorriu, guardando o celular no bolso. Sabia que a jornada ainda não tinha acabado, mas pela primeira vez, acreditou que o futuro poderia trazer reconciliação. O mais importante, porém, era claro. Já não dependia da aceitação de ninguém para existir. A vida não lhe devolveria os anos de dor, mas lhe dava agora a chance de escrever novas páginas ao lado de quem o respeitava e amava de verdade. E assim, Pedro e André ficaram como lembranças amargas de um tempo de traição. A indiferença da comunidade foi a punição que eles jamais imaginaram enfrentar. Miguel, por sua vez, transformou-se em símbolo de resistência. Sua maior vitória não foi a queda dos outros, mas o fato de não ter desistido de si mesmo. No silêncio da noite, Rafael lhe disse: "Você venceu." Miguel sorriu, sabendo que aquela frase não falava de uma guerra contra os outros, mas de uma conquista íntima, o direito de ser livre.